Fala galera, Léo Foltran do podcast O Corretor, e nesta tarde de quarta-feira a gente vai estar recebendo aqui o Wilsinho, presidente do Sincor Paraná, que eu tenho a grata surpresa de ser amigo, de estar expandindo os meus relacionamentos com ele cada vez mais aí nos eventos que a gente vem convivendo, né? Então, Wilsinho, seja bem-vindo ao podcast O Corretor, obrigado pela tua presença aí com a gente. Eu que agradeço aí, Léo, pela oportunidade de estarmos aí num evento importante, crescente cada vez mais, né? Eu acho que o podcast O Corretor tem crescido, a gente tem acompanhado e é uma grata satisfação estar junto com você para poder falar um pouco mais do mercado, né? O podcast O Corretor, pessoal, como eu falei para vocês, ele tem o intuito sempre de entregar um conteúdo aos consumidores do mercado. Então, nada melhor do que a gente trazer uma figura que representa o Sindicato dos Corretores no Estado do Paraná, né? Um sindicato que sempre foi muito ativo, sempre participou, inovou, busca sempre inovar, está fazendo vários eventos. O Wilson vai falar aí para vocês no decorrer do programa a agenda do Sincor, né, e os eventos, que é muito importante a gente aproximar o corretor para ele ser um canal de distribuição correto, né, Wilson? A gente tem muito corretor no estado, mas a gente às vezes carece de qualidade também quando a gente vai falar de entrega para o nosso consumidor final, né? Ah, com certeza, né? Eu acho que... Mas antes de mais nada, queria dar uma boa tarde a todos os telespectadores nossos que estamos assistindo. Aí é uma satisfação poder levar algumas informações a todos, né? Mas com relação à parte dos corretores, é algo que nós cuidamos com muito carinho. Eu acho que o corretor é uma atividade profissional importantíssima para que o consumidor tenha consciência daquilo que ele está comprando, adquirindo, para que não se leve algumas coisas de coberturas sem ser necessárias, e também aquilo que realmente o consumidor tem necessidade, né? Eu acho que a proximidade que nós temos, eu sempre lembro que nós somos um sindicato, muitas vezes penalizado pelo nome sindicato, mas o nosso sindicato é patronal. Nós cuidamos do profissional e para que ele cresça e tenha uma qualidade no atendimento dos consumidores, né? Sim, é muito importante a gente fazer esses pontos, né? Porque eu lembro, eu já estou há quase 15 anos no ramo de corretor de seguro, que a gente sempre teve um cuidado com mídias no nosso estado, principalmente em Curitiba, né? Porque hoje a gente enfrenta a concorrência das tão famigeradas associações, proteções, né, assim. E eu vejo que o Sincor sempre teve um posicionamento de apoiar o corretor, de dar instrumento para ele, vamos dizer assim, usar uma palavra que é um pouco pesada, mas é combater mesmo essa prática que hoje está banalizada no nosso país, né, infelizmente. É uma prática que cresceu porque, na verdade, o nosso país tem um enorme potencial em crescimento de seguro ainda. Sim. E cresceu inicialmente por uma situação de um consumo de um produto que tinha mais dificuldade de aceitação, que era um produto de caminhões, e caminhões também mais antigos, muitas dificuldades. Então, esse segmento acabou crescendo. As seguradoras, no início, também não tinham muito o que fazer, porque realmente tem um critério técnico de aceitação, de qualificação, e a avaliação do risco. E as seguradoras, elas oferecem segurança, ela vende com qualidade e tem a certeza de haver um pagamento numa indenização. Já as associações aproveitaram o mercado de uma dificuldade de uma classe de consumidora que precisava de uma cobertura, não conseguia em função até de condição comercial, né? E muitas associações, podem ser até que algumas sejam muito boas, mas como não tem uma regra, não tem uma norma, surge muita coisa no mercado e o consumidor está sempre correndo um risco de contratar algo que ele possa não ter um resultado positivo. Então, nós temos que sempre alertar o consumidor que existe uma diferença entre associação e existe uma diferença muito grande entre ser uma seguradora. Contratado um seguro através de um corretor de seguros com uma seguradora, você não tem um risco de não receber uma indenização. Qualquer outra forma de cobertura que existe, que vendam como assistência, você já tem um risco de não saber e não tem garantia alguma em relação ao governo. Você, né, se torna um associado, né? Eu estava debatendo, eu tive um cliente lá uma cliente lá na corretora que veio me abordar, estudou, conversei, acho que até num dos outros podcasts, que me procurou, falou, olha, Léo, precisava de uma cotação, tinha estudado com a minha esposa, fiz a cotação, né? Falou, agora eu vou te contar. Eu tava com uma associação e deu perda total na moto do marido e eles prometeram o pagamento para novembro. Isso foi mês passado, né? Então, pessoal, quando a gente fala de proteção veicular, eu acho que o Wilson muito bem colocou aqui,
A gente não pode falar que algumas não funcionam. A gente sabe, a gente escuta casos, só que você, consumidor, ao momento que opta por contratar com elas, você está à mercê do que elas querem fazer, né? E contratos muito mal feitos, sem amparo judicial, né? Assim, Olha, eu diria até que a associação no mercado brasileiro acabou dando certo e está crescendo, porque o seguro nem sempre é acionado. sim. Você pode estar iludido de ter uma cobertura e não ter problema durante um ano. Mas fatalmente pode chegar um momento em que você possa ter uma surpresa muito desagradável. Então, o que eu quero mencionar ao consumidor é para ficar alerta a essa condição de sempre identificar se você está contratando um seguro com uma seguradora ou se é uma associação que você está se associando e aceitando a condição dela, que é cobrar uma parcela mensal e que, se não tiver caixa, você tem que complementar o valor. Então, é algo que, na verdade, você se torna sócio, e o grande problema, às vezes, é a comercialização sem informar que é uma associação. Sim. O consumidor pensando que é um seguro. Isso nós já levamos ao PROCON, algumas situações nesse sentido, porque o fato em si dela estar existindo, o consumidor ele tem o direito de escolher o produto que queira, mas ele tem que saber o que está comprando. Até porque recentemente, vamos fazer também um ponto que eu acho importante, eu sempre venho quando encontro os diretores, os gerentes das seguradoras, e que já vi você fazendo a mesma coisa, é a gente cobrar também que as seguradoras passem a ter uma política de volta de aceitação, adequação de prêmio para o mercado de caminhão, que a gente sofreu aí há um tempo da pandemia para cá, o corretor hoje não consegue, bem dizer, fazer uma apólice de um cavalo de caminhão, como a gente costuma dizer, e quando consegue, acha um preço exorbitante, o que acaba aí por potencializar essas práticas ilegais de mercado, né? Assim, então, é que uma coisa, às vezes, acaba acarretando outra, né? Sim. O seguro, ele é um mutualismo que viabiliza o seguro. A partir do momento que as associações começam a crescer, elas começam a tirar muitos produtos do mercado. Embora segurados aí que possam estar conscientes e uma grande quantidade de estar sendo não conhecendo o que está adquirindo, está se saindo do mercado e sobram poucos produtos. E quando sobram poucos produtos, os custos sobem. Sim. Se todos os caminhões fossem feitos com seguradoras, com certeza seria mais em conta para todos. É algo que eu já falei para os outros entrevistados aqui, quando a gente fala de auto, né? Eu sou a favor do nosso nível nacional exigir o seguro obrigatório pelo menos para terceiro, para todo mundo que queira adquirir um veículo no país, que pelo menos tenha parte de responsabilidade civil garantida no momento da aquisição de um veículo, porque a gente vai tornar o nosso mercado muito melhor dessa forma. Sim. Agora, eu acho importantíssimo, até sem querer... Imagina. Que haja uma legalização disso. Sim. Existe uma lei, até nós tivemos num evento na semana passada de Insurtech e Tecnologia e Inovação, onde o próprio presidente da CNSEG já nos informou que foi feito um trabalho junto ao mercado de seguros solicitando uma nova legislação regulamentando as associações, para que se possam também constituir reservas, recolher os impostos devidos, para que haja uma concorrência adequada, justa e ideal. E aí, massificando, o custo para todos se torna menor, né? Eu acho que hoje você parar e discutir é que nem quando o corretor começou a reclamar de vistoria online. Não adianta, já aconteceu. Então, assim, já existe isso no mercado. Então, vamos equiparar, colocar todo mundo em condição igualitária para que todo mundo pratique um preço próximo, as diferenças fiquem explícitas ao nosso consumidor, que eu falo... Quando alguém liga lá no meu escritório e fala que não sabe, é meu dever como corretor instruir ele, que é que nem quando a gente vai no médico. Quem que disse se a gente está doente? É o médico. Por quê? Porque ele estudou para isso. Então, se você tem uma dúvida quanto a proteger o seu patrimônio, é através do corretor que a gente vai ter essa forma de elucidar todas as suas dúvidas, né? Não tenha dúvida disso. E, Ilcinho, me conta como que tá a agenda do Sincor esse ano. Eu já participei do evento no Sesc, que teve aqui em Curitiba. Sei que teve alguns eventos pela região do interior também. Como que tá essa agenda aí do Sincor, Paraná? Neste ano, eu posso até dizer que no final de novembro, dezembro, nós sentamos, todo final de ano, nós sentamos e conversamos, fazemos um levantamento do que foi o ano e fazemos um planejamento para o próximo ano. Agora, para 2023,
nós tínhamos um mote que queríamos utilizar em função até da situação de mercado, que denominamos de novos caminhos para um novo mercado, porque a pandemia fez muita transformação e trouxe alterações que nós estamos convivendo com elas até hoje, né? Então, esse momento de transformação. E na oportunidade, nós tivemos uma oportunidade de estarmos em São Paulo no mês de março, onde a CNSEG lançou o Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros, que, na verdade, o que é esse plano? É um plano baseado em 4 pilares, né? Dos pilares é a imagem do seguro, que a gente fala até de uma campanha que a gente está entrando, posso até daqui a pouco falar de uma campanha que nós aderimos, que é o Segurez Não. Sim. Né? E nós ouvimos aí desses 4 pilares, que é a imagem do seguro, que é uma proximidade maior com o consumidor, para mostrar para ele o que é o seguro, realmente algo para ele ter uma vida mais tranquila e sem transtorno. A outra é canais de distribuição, que, na verdade, para nós, o canal mais importante ainda e continuará sendo o corretor de seguros, porque nós temos um produto que não é tangível, nós vendemos serviço e dentro do serviço tem muitas informações que são técnicas. E eu acho que o corretor é o intermediário responsável para levar a informação ao consumidor, para fazer a ele ter o produto mais adequado. Sim. E com o menor custo também, né? Depois a gente tem a parte de seguros, na parte de produtos, que é o terceiro pilar, e o produtos aí é a responsabilidade da seguradora de simplificar o produto, desburocratizar, facilitar mais a comercialização, até porque aproveitarmos mais a tecnologia para agilizar as negociações e termos mais facilidade nas vendas, né? E o último é a regulamentação, que a SUSEP também participe, e que simplifique as regras, para que também a gente tire impasses aí, dificuldades de comercialização e, principalmente, ônus e custos. Porque, às vezes, a gente gasta muito a seguradora com controles e não se usa esse controle. Então, hoje, utilizar a tecnologia para simplificar a legislação e ter um acompanhamento mais rápido, mais eficiente e com menos custo, né? Então, isso nos atraiu. E observamos que tínhamos lá 65 ações a serem implementadas. E dessas ações, inclusive, 7 ou 8 são de corretores de seguros. Nós estamos fazendo um trabalho, então, resolvemos, com base no plano de desenvolvimento do mercado de seguros, lançado pela CNSEG, fazer um produto levando as informações desse plano para os corretores de seguros em todo o estado. Então, começamos os nossos workshops, marcamos 4 workshops, um em Curitiba, que foi no SESC, que você teve a oportunidade de participar. O outro nós fizemos em Maringá. Em Curitiba tivemos aproximadamente 340 pessoas, em Maringá 240. Vamos fazer em Londrina agora, na semana que vem, dia 10 de agosto, também o workshop, no mesmo modelo, né? E agora vamos lançar lá essa campanha Segurez Não, que também tivemos um evento em São Paulo e achamos importante trazer para os corretores. Eu acho perfeita. Participo e apoio. E vamos fazer no dia 19 de outubro, em Cascavel. Tá. Fechando esse ciclo, nós vamos levantar as informações todas do plano e vamos complementar. Também estivemos reunidos aí com o presidente da CNSEG, o Diogo Oliveira. Conversamos com ele em São Paulo, aproveitando a oportunidade que ele estava lá. Se colocou à disposição para nós contribuirmos mais com o plano no que se refere aos corretores de seguros. Acho que temos muitas informações a levar diretamente do corretor. Então, isso é para que a gente possa crescer no mercado, fazer com que, porque os objetivos desse plano que é aumentar de 4,6% do PIB em pagamento de indenização para 6,5%, de forma que o mercado atinja 10% do PIB em comercialização. Hoje nós estamos aí com 6% do PIB, que representa 500 bilhões que nós faturamos no ano, a indústria de seguros. Nós queremos chegar a 1 trilhão e alguma coisa. Então, eu acho que é um trabalho que temos que fazer juntos e envolve consumidores, corretores e seguradoras numa condição de custo menor e maior volume para a comercialização. O país tem um enorme potencial de crescimento, né? Eu trouxe ontem, inclusive, um dado, né? Que estava comentando, num dos últimos podcasts que a gente fez, a respeito do potencial de consumidores a adquirirem um seguro. São cerca de 176 milhões de brasileiros que não têm nenhum tipo de seguro. Nem auto, nem vida, previdência, plano de saúde, seguro-saúde, nada.
E nessa pesquisa da FGV, 60% ainda se mostravam muito favoráveis a consumir um produto, que gostariam de ter um produto de seguro. Então eu acho que a transformação, e aí quando eu falo do podcast, que é isso, é a gente, de uma forma tranquila, poder passar para quem está nos assistindo aqui, nos acompanhando, né? Que um corretor de seguros sem o Segurês, que esse aí o pessoal da técnica que está aqui comigo sabe que foi o que eu comecei a falar lá em abril. Ó, eu quero levar de uma forma descontraída, com uma linguagem clara para toda a população, porque é difícil a gente falar de sinistro, né? Vamos falar de evento, como o Dória falou para nós lá semana passada em São Paulo, né? Vamos usar termos que as pessoas entendam, né? E eu trouxe, voltando de São Paulo, o CQCS para mim foi a minha primeira ida ao CQCS, inclusive a gente já está viabilizando aí para o Pedro e o Dória estarem presentes aqui conosco, bem próximo aí, se tudo der certo, pessoal, vocês vão conhecer quem eu tô falando para vocês aqui, que são pessoas assim, que estão também na vanguarda como a gente, né, Wilsinho? O Sincor Paraná, ele sempre deu muito apoio aos corretores, eu digo isso com tranquilidade e é muito bom contar com o apoio do sindicato nesse aspecto, desde as campanhas de seguro só com corretor de seguros que a gente via estampado quando ia para o litoral, né, de conscientização. Então o Sincor sempre se mostrou muito aberto a esse aspecto nosso de mercado, né? E aí eu também tive a oportunidade de conhecer o plano de desenvolvimento, né, lá no Sesc, no evento. Acho que vai ser um ponto de partida, né, muito pontual ao nosso mercado, assim que ele consiga dar o resultado que ele se propõe, né? A gente tem que, claro, cuidar para não ter as brechas que a gente está acostumado, sim, mas ele seguindo ali a base dele, ele vai ser algo que eu acho que vem para dar uma modificada no mercado e atuar muito forte e expandir, porque produtos novos estão surgindo todos os dias, as necessidades dos consumidores, né, estão mudando. A gente viu lá no CQCS a quantidade de estandes, por exemplo, de seguros para pet que, sim, tinham tecnologias, né, assim, eu acho que foi bastante esclarecedor para nós ver isso e contar com o networking que fizemos lá, né, inclusive, para as nossas empresas, para as corretoras, para os corretores, para os consumidores, que mostra uma potencial chance de ampliação de mercado, porque, que nem você disse, tem tão pouca gente fazendo seguro e tanto produto novo sendo lançado, e se está lançando é porque tem alguém consumindo, né? Com certeza. A gente sabe estatisticamente que da frota segurada, 20% dos carros são segurados, né? 25%, um pouco mais, um pouco menos, e também tem aquela situação de alguns, nessa quantidade de veículos, está lá incluído tratores, ônibus e tal, mas, sim, em média, nós temos aí um potencial enorme de crescimento no automóvel. Sim. E também, se você for ver, historicamente, 90% ou 95% dos veículos zero saem com seguro. Depois de um ano de uso, cai para 90%. Depois de 2 anos, cai para 85%. Depois de 3 anos, cai para 80%. Então, o carro vai envelhecendo, as pessoas também vão deixando de fazer, reduzindo e renovando o seguro. Né? A gente a gente sempre faz esse estudo na corretora, né? Em quanto tempo o nosso segurado troca o carro, né? Até antes da pandemia, dava para dizer que Curitiba, de 2 a 3 anos, a pessoa já estava mudando de carro. Aí a gente enfrentou o quê? Uma pandemia. Na pandemia, a gente viu esse espaço se alargar para agora, né? Então, agora a gente nota, né, uma nova troca de carro e ficou muito difícil para o corretor explicar que o carro mais velho está muito mais caro o seguro. Esses dias eu recebi um pedido de cotação de um carro 2013, nenhuma seguradora aceitou. Nenhuma. E o automóvel, esse é um item, né? Tem o residencial que acho que 14% das residências do país tem seguro. Então, é um potencial enorme também, até porque os riscos ocorrem e o valor de um seguro de incêndio é muito baixo. Né? Se você for comparar com o valor do carro, né? Agora, são riscos que a gente tem que alertar, e toda essa situação de uso de tecnologia que a gente viu, né, no evento, e a utilização de tecnologia cada vez maior e mais rápida das seguradoras, a gente vê também que tem riscos a partir do automóvel, até porque muitos consumidores estão deixando de consumir automóvel, tem uma situação que está se virando quase uma commodity, com facilidade, talvez os perfis diminuindo, a parte de comercialização de automóvel ela se reduza, com corretores. Então, eu acho que os próprios corretores e todos nós sempre alertamos para diversificar a operação. Tudo bem que o automóvel é importante, vamos fazer,
mas vamos somar e agregar também outros ramos, né? Contratando mais gente para poder trabalhar em outros ramos e ramos novos que estão surgindo aí. O RC é um ramo fantástico que está crescendo, o Garantia está crescendo muito no país, e são ramos que você também pode usar muita tecnologia e não ter muita mão de obra depois que você conhece o produto. Eu já opero forte há uns 4 anos com a RC Evento, tenho uma parceria com uma empresa aqui de Curitiba, e é um produto bom, muito importante, Sim. porque você está lidando com sonhos, Sim. né? Eu faço muitos seguros de formatura, festas de colação, então a gente está lidando com sonhos ali, nada pode dar errado, e se der errado tem que ser muito bem reembolsado, né? Vamos dizer assim, pessoal, reembolsado. Pessoa receber de volta ali pelo prejuízo que ela teve, tá? Sim, então, perfeito. sem segurança. Acaba fugindo a gente sempre usar um termo, mas a gente sempre faz essa explicação, Ilcinho, que eu acho que é uma forma clara da gente ter ali, né? E acho que, assim, em linhas gerais, a gente vai percorrendo tudo que a gente se propôs aí nesse bate-papo, nesse evento especial para o podcast ou corretor, porque, como eu falei, eu trato muito com o consumidor final, mas eu falei, poxa, Ilcinho, você tem que ir lá, porque acho que a gente tem que fazer um parênteses para os corretores consumirem esse conteúdo de hoje e entenderem a nossa importância e o que a gente está tentando fazer, né? E acompanhem as páginas, as mídias sociais do Syncor, as minhas também, que vocês sempre vão ver ali um braço, uma extensão do que a gente lê, do Sim. que a gente vai para os eventos e consegue agregar, né, Ilcinho? Eu acho que o consumidor é a mola principal, né? Até uma vez me perguntaram, os corretores realmente vão acabar um dia? Olha, quem está definindo isso são os consumidores. Ninguém vai definir se o corretor vai acabar ou não. O consumidor é que sabe se vai acabar o consumidor. Enquanto nós formos importantes, e eu tenho certeza que somos, nós existiremos. E vamos ser cada vez mais importantes, porque até tentaram já muita coisa por tecnologia e está se revertindo. Mesmo as startups que estão surgindo aí, que tentaram muito a venda direta, já identificaram que realmente não existe. Há um grande gasto, um investimento enorme com um retorno baixo. Uhum. E o corretor sempre vai ser o custo variável, porque só custa para a seguradora, aliás, não custa, porque quem paga é o consumidor, né? Sim. Quem paga o seguro é o consumidor e nela está embutido já a comissão. E, na verdade, a seguradora não tem custo adicional, porque ela só repassa o valor que é recebido do consumidor naquilo que é vendido. Quando não é vendido, o custo é do corretor. Tanto é que nós, para fazer, às vezes, um automóvel, nós calculamos 8 ou 9 propostas para ver a melhor alternativa. E o consumidor, hoje em dia, ele busca muito isso também, né? São diversas as páginas que a gente vê lá que às vezes um consumidor fez 45 orçamentos. Outro dia eu vi um caso desse. Caso desse, né? E assim, pessoal, isso aí agora eu vou fazer uma pontuação e o Ilcinho, que também conversa muito com as seguradoras, a gente falo para vocês tranquilamente. Quem define o preço do seguro não é o corretor. O corretor, ele tem a margem de comissionamento. É como você trabalhar todo mês e receber algo. É dali que o corretor tira o sustento da empresa, da família, da casa dele. Agora, o preço de seguro vai variar muito pouco. Por quê? Vai atuar dentro da comissão, mas vamos citar lá, a seguradora X, ela vai praticar o mesmo preço para todos os corretores, salvo alguma condição comercial que ela tenha de exclusividade ali com aquele corretor, como todo corretor tem os seus contratos, mas o mercado, ele é padrão, né? Nenhuma seguradora rasga preço, a gente vai falar assim, as pessoas acham que vão achar às vezes um valor, nossa, totalmente diferente, não acha, né? O preço, na verdade, o corretor já calcula com várias seguradoras exatamente para buscar alternativas melhores e de melhores condições. Porque existe seguradora que tem uma especialidade em determinados veículos, por exemplo, veículo de maior custo, são algumas seguradoras que têm especialidade, e nela talvez o custo seja menor. Então o corretor tem a missão de atender o seu cliente, que é o consumidor. Eu acho que o nosso cliente é o consumidor e nós somos parceiros das seguradoras, porque a seguradora é que nos disponibiliza os produtos atualizados em nossas prateleiras. Mas nós trabalhamos a ela gratuitamente fazendo os cálculos e buscando as melhores condições. Então, o nosso trabalho é para você, consumidor, para que você tenha a melhor alternativa, o melhor produto na melhor condição. Exatamente. E hoje mesmo eu recebi uma ligação de um cliente, né? Ele tinha indicado um conhecido lá
e não fechou comigo o seguro. Né? Ele faz o seguro dele comigo, mas o conhecido não fecha. Aí o conhecido teve uma situação de perda total. A quem ele veio recorrer? A mim. Daí eu falei assim, então, veja só, né? Como você é meu cliente, até vou te dizer por onde você tem que ir, mas consulte o corretor que ela fechou, porque tá dentro da parte da consultoria dele, ele recebeu para isso. Então, se ele recebeu para isso, é ele que deve colocar, sem contar que eu não sei qual foi a regra de contrato, qual seguradora ele fechou. Sim. Cada seguradora, por mais que seja um processo de indenização do veículo, que foi uma batida muito grande, ele é padrão ao mercado. Mas tem seguradoras que têm algumas peculiaridades que pedem um documento, pedem outro, pedem que seja feito de uma forma, seja feito da outra. E aí é o que eu digo. Às vezes você que tem lá o seu corretor há 10 anos e troca ele por 20, 30 reais para uma nova experiência, é algo que às vezes a gente tem que pensar, né? Assim, a fidelização é complexa, existe muita gente que enxerga a oportunidade do mercado de seguro como uma oportunidade de ganhar dinheiro, né? Na pandemia aconteceu muito isso de aventureiros virarem corretores de seguro sem empresas. A gente entende que são mudanças de mercado, mas você tem que estar ciente com quem você está fazendo o negócio. Eu recebi inúmeras ligações pós-período ali de pandemia que eram pessoas falando, fechei o seguro com tal pessoa e ela não me atende, parou de trabalhar um ano depois. Por quê? Porque se recolocou no mercado no que fazia antes, né? Assim. Até alerta os consumidores, se tiverem problema com o corretor, pode ligar no Sincor Paraná, que nós atenderemos e poderemos indicar corretores que sejam nossos associados e que possam lhe dar o maior atendimento. O corretor, por ser associado, ele já está investindo na própria carreira dele. Sim. Porque ele está confiando num setor que está todos os dias buscando informações. Se sai uma circular nova, nós estamos sempre avaliando, considerando. Muitas vezes nós não aparecemos. Até brinco, né? Poetizando um pouco, eu brinco que os Sincor às vezes são como as estrelas. Você pode não vê-lo, mas ele está sempre ali. Sim. Porque se você não tem a quem recorrer, o próprio corretor vem a nós temos várias alternativas, vários benefícios, que muitas vezes alguém pode falar, mas para que o Sincor? Agora eu pergunto, imagine sem o Sincor o que o corretor, se ele precisar de ajuda, aonde ele vai recorrer? Nós temos lá uma parte de assistência jurídica, nós temos o convênio com o SESC, que inclusive é extensivo aos funcionários das corretoras para utilizar ao mesmo custo do comerciário, e o SESC tem lá muitos cursos, tem lá a parte inclusive de formação profissional, Legal. Tem até escola de 2º grau agora em custo bastante atrativo, cursinho de vestibular, tem a parte de educação física, academia num custo bem menor, que era R$ 59,00 por mês, uma academia ótima que o SESC tem. E em todo o Brasil nós temos um convênio com o SESC que pode ser utilizado pelos corretores e pelos seus funcionários. Além disso, temos um plano de saúde da Unimed, que é um custo menor também para os corretores. E nós temos aí uma quantidade de corretores no Paraná, que pela SUSEP, 9.200 corretores. Tá. Desses corretores, nós consideramos uma quantidade física e jurídica, porque todo corretor pessoa jurídica é físico também. Tem duas pessoas, né? Pelo menos duas pessoas ali por trás, né? Temos aí 4.700 corretoras de seguros ativas atuando no Paraná, e das quais 1.200 são associadas ao Sincor. E nós queremos agregar mais para que a gente tenha mais representatividade, para que a gente possa buscar mais pela nossa proteção, que a nossa categoria seja forte e cada vez mais profissional. Um exemplo disso, né? Às vezes, o que o Sincor faz? Nós, juntamente com a FENACOR, conquistamos o Simples Nacional. Sim. Mas isso já foi lá atrás. Mas e o risco da gente perder? Nós temos que ter representatividade. Sim. E a representatividade política também é importante para uma categoria profissional. Eu acho que a política é que faz com que as coisas funcionem no país. Quando ela está ruim, fica ruim para todo mundo e a gente sabe o que está acontecendo, né? Mas nós temos que ter a nossa representatividade para também termos a nossa proteção. Além da orientação, tudo que está acontecendo no mercado, atualização, é um trabalho constante que a gente faz e você acompanha a gente, né? Não, eu te agradeço. Eu acompanho muito porque é fundamental esse lado, e aí eu falo que a gente tem que bater algo que eu já falei, assim, espero que você leve para você também, que o nosso consumidor que está nos assistindo agora entenda, no momento que você contrata uma apólice de seguro, você está usando ela todos os dias.
Porque o consumidor de seguro, ele tem esse desconhecimento desse aspecto. Mas eu fiz o seguro e não usei ele. Não, você não teve um evento que você precisou acionar a seguradora. Você não teve uma pane, você não teve uma batida, mas o seguro é quem garante 365 dias por ano e 24 horas por dia, que se você bater o seu carro, se o seu veículo for roubado, se a sua casa for assaltada, se você descobrir uma doença grave, vai ser através dele que vai ser a ferramenta para você proteger o seu patrimônio. Tem uma exceção. Quem compra seguro com banco não tem 365 dias alguém atendendo. É você que está falando, hein? Não sou eu, mas eu concordo. Aviso os consumidores. Fazer seguro com corretor de seguro é estar contratando alguém que está à sua disposição 24 horas por dia, por toda a vigência da pólice, sempre que você precisar. Se você não precisar, melhor, você está ajudando muito mais aqueles que precisam. Porque o princípio do seguro é o mutualismo. Pagamos poucos, muitos pagam pouco para que poucos utilizem. E essa brincadeira eu faço, acho que você já deve ter visto outros corretores fazer, né? Liga pro teu gerente do banco no sábado, no domingo à noite. Isso se você tiver o celular dele na agenda, porque normalmente você não tem. É verdade. Né? Então, assim, o que eu sempre passo para os meus clientes claro, se você me pedir uma parcela que está em atraso, a gente vai responder em horário útil porque a gente não vai estar na corretora. Mas agora, imagino que a grande parte dos corretores faça isso também, mas você precisou de uma assistência em caso de um evento com o teu carro, com a tua casa, é o corretor que atende, né? Sim. E aí é o que eu falo, eu sou bem claro hoje, já aí com 15 anos de profissão, quando o cliente chega para mim e fala, nossa, mas tá caro, você não consegue R$50 de desconto para mim? Eu faço a conta para ele. Eu pego o prêmio, que é lá a base do que o seguro custa, e explico, eu tô ganhando X em cima do teu seguro, agora vai lá, você pega um caso que a gente ganha R$150 no ano, divida por 12 aí, faça a conta. Sim. Né? E quantos a gente precisa, que é o mesmo princípio do mutualismo que você falou, né, Elcio? Seguradora, as pessoas veem lá um prêmio gigante, mas tem muitos custos colocados por trás, impostos, tudo que compõe o seguro, e eu vou dizer para vocês, a seguradora ela só ganha no volume, né, assim, quando ela não tem volume, ela não ganha. Não ganha. Eu acho que seguradoras e corretores fazem parte de um complexo para atender o consumidor, mas o atendimento e a linha de frente é o corretor de seguros, que ele está, conforme dissemos, aí à disposição. E digo mais, né? O corretor, é importante que as pessoas saibam, um empresário que faz seguro com corretor de seguros, centralize as suas operações de seguro com esse corretor, porque ele passa a ser uma extensão da sua empresa no atendimento de seguro em todos os aspectos, seja no seguro de vida, do plano de saúde, plano de previdência, seguro do automóvel, da frota, da empresa, do garantia, do empresarial, do residencial. Eu acho que o empresário fica tranquilo porque ele tem o corretor, em qualquer situação que ele precise de informação, o corretor vai ser e dar o atendimento a ele como se fosse da própria empresa dele. E eu acho que quando a gente fala, eu falei muito isso no episódio que estava o Wagner Tibur aqui e o Jair Wagner, que tem a empresa dele, né, que ele comentou que ele chegou lá num acidente para fazer a atuação da carga sinistrada e o motorista estava chorando, ele falou isso no podcast, e estava chorando porque perdeu o caminhão, não pela carga. Não tinha nem a noção do impacto ambiental, né? Que hoje a gente vê, mas pelo caminhão, porque era o ganha-pão dele, né? Então, é muito complexo a gente entender quanto empresa, que às vezes o empresário ele não tá, ele desconhece a importância do seguro para o negócio dele. Sim, para ele dormir em paz e garantir tudo aquilo que ele já conquistou. Exato, exatamente. Então, assim, é muito difícil você mensurar o que aconteceria se a tua empresa pegasse fogo. E aí? Não tem seguro? Amanhã, onde você vai? Né? Tudo bem, se você tiver seguro, não vai ser amanhã que você vai estar trabalhando de volta, mas vai ser através da quantia monetária que a seguradora vai repassar a você pelo que foi contratado, que o seu negócio
vai se reerguer. Mas a garantia da empresa na reconstrução, a garantia dos funcionários do salário, que é perda de renda fixa, Sim. a garantia do lucro, se ele faz a cobertura do lucro, Lucro ele tem cessante. garantia do lucro cessante, ele tem uma continuidade de receita proporcional ao que ele já tinha na empresa, até que a empresa seja reconstruída e dê continuidade. Não há necessidade de mandar funcionário embora, demitir e nem indenizar. Que vai gerar um encargo trabalhista alto para ele então, também. Na verdade, o seguro realmente é para dar uma tranquilidade naquilo que ele conquistou. E seja para ele, para a família dele ou para os funcionários e para os patrimônio de todos eles também, né? Beleza. Mas é bem isso, Wilson. A gente falar sobre isso e explicar, né, para os nossos amigos corretores que estão nos vendo aqui, que não é só o seguro de auto. O corretor tem muita oportunidade de ganhar dinheiro, de entregar mais à sociedade, que eu acho que vem antes do ganhar dinheiro, né? Ele tem um dever, a gente tem um dever quando a gente é corretor, de proteger as pessoas e os patrimônios, os bens materiais delas, né? Eu queria ver se... Eu acho que, com certeza, não existe um corretor que não tenha tido uma gratificação de ter feito um seguro de vida, ter algum membro da família que falta e você vai lá e indeniza a família. É algo que mexe com a emoção, porque é uma necessidade fundamental daquele momento que a família precisa, desde a assistência funeral naquele momento, até a continuidade da educação de filhos, a continuidade da alimentação, de uma vida normal, de não ter que passar um filho para outra família cuidar, passar para uma outra cuidar, porque eu acho que o seguro dá uma garantia, e a gente, quando indeniza, é no momento de dor do segurado, mas é um momento também muito importante que a gente sabe que aquele momento na vida dela, ela nunca mais vai esquecer. Ele vai lembrar, e aí eu trago para você algo que eu falei esses dias também. Eu tive um cliente que há cerca de uns 3 meses, né, como um corretor que bem atua, o seguro feito no nome do vô, falava com o filho e passou para o neto. Aí eu falei, opa, mas espera aí, né? Por que eu tô falando com o neto? E aí questionei, mas quem dirige? Ah, não, deixa meu vô, vai ficar mais barato pelo perfil. Falei, olha, eu não vou te passar errado. Sim. Eu vou te passar do jeito certo. E passei o preço para ele. E ele na hora falou assim, olha, poxa, ficou inviável. Eu falei assim, mas eu prefiro não te vender, porque se você passar por uma situação de uma ocorrência, um evento junto ao seguro, vai dar problema. Pô, então tá bom, deixa que eu vou falar com meu pai, vou falar com meu avô, porque tal, condição financeira tá difícil. Venceu o seguro, passou uns 2 dias, ele falou, eu vou fazer, a gente vai fazer, faz em 10 vezes, tá bom. Sabe o que aconteceu com ele esses dias? Bateu o carro, furou a preferencial e deu perda total. No carro dele e no carro da pessoa que ele estava envolvida. Tratamos tudo resolvido, indenização transcorreu, eu mandei um áudio para ele e falei assim, viu só como eu falei que poderia acontecer? E se tivesse errado, você estaria com o prejuízo do teu carro e do carro de uma outra pessoa. Não era nenhuma quantia, assim, a indenização acho que não passou de 50 mil. Com certeza, não adianta fazer um seguro para pagar mais barato para você não ter uma cobertura, você estaria jogando dinheiro fora, né? E as seguradoras, nesse aspecto, eu acho que elas também evoluíram, né? Evoluíram. Assim, o perfil, como a gente falou ali, que são as perguntas, cada vez ele está diminuindo. E ele vai diminuir cada vez mais, eu acho, à medida que as seguradoras tenham números que vocês mesmos forneçam, os consumidores do mercado fornecem. A seguradora sabe quem bate mais aqui, quem bate mais ali. Aquele método de venda que muito se falou, mas faz o nome da minha mulher que é mais barato, né? A seguradora é matemática, né? Ela coleta as informações e precifica em cima disso, né? Assim. Tranquilo. É isso aí, pessoal. Vamos caminhando. Eu queria falar um pouco de segurança. Não. Vamos falar segurança. Queria falar porque agora em Londrina nós vamos lançar agora no nosso workshop de lá. Já temos aí aproximadamente 200 inscritos, né? Onde nós aderimos à campanha lançada pela CQCS e pela CNSEG. Então, o Sincor Paraná também aderiu para simplificar a comunicação com os nossos associados e até com os próprios corretores e os que começam novos. Então, aquela história de prêmio não é um ganho, quando você ganha, faz o seguro, você não tem um prêmio, o prêmio é o valor que você paga, então é o valor da parcela, né?
A franquia não é uma empresa que está comprando uma sócia, a franquia é um valor que você tem que pagar, uma indenização por parte do segurado. Franquia reduzida, você não está perdendo nada. Também. Então, isso é o segurança. Agora, eu quero agregar à campanha outros nomes. Por exemplo, o D&O, o ENO. Eu tenho certeza que muitos corretores nem sabem o que é ou não procuram trabalhar porque não têm noção do que é. O ENO nada mais é do que uma responsabilidade civil profissional. O D&O é a responsabilidade do diretor da empresa. Se ele erra numa informação, sim, ele pode ter a cobertura. Se ele se envolve em alguma questão política de recebimento de caixadores. Então, são produtos novos que surgiram, cyber risks, risco cibernético, a garantia dos dados da empresa, que não vem um hacker, ele vai pegar os dados, se isso gerar um prejuízo, a seguradora tem uma indenização. Então, nós temos que trabalhar também os produtos de uma forma em que facilite tanto para o corretor como para o consumidor, para ele saber que existem esses produtos, que são fáceis de ser aderidos, porque a responsabilidade civil existe, responsabilidade civil profissional, existe a responsabilidade civil, responsabilidade RC geral, RC operações, RC obras, existe uma infinidade. O que você falou de eventos, que você atua, então, e todos estes ramos estão crescendo muito, isso é uma dica aos corretores de uma forma geral, que são produtos simples, tem seguradoras especializadas nisso, e que é muito fácil depois de você conhecer para comercializar e oferecer, porque é um produto que está tendo muita necessidade. Eu vou me permitir já te colocar numa fogueira, tá? Como eu disse, eu já não estava usando esses termos, mas eu estou, nesse momento, informando a vocês. Estou aderindo à mesma campanha, tá? Okay. Então, o Syncor, se quiser mandar aí material de mídia para nós, a gente vai divulgar no decorrer do episódio do podcast. O Segurez não. E vamos trazer aqui alguma coisa para colocar no estúdio do Segurez não. Vamos pensar para colocar lá na corretora. Me comprometo a apoiar tanto o CQCS e o Syncor Paraná aí nessa luta, vamos chamar assim, nessa nossa luta de popularizar e simplificar os termos que o mercado de seguro usa e muitas vezes causam dor de cabeça na cabeça do nosso consumidor que fica assustado. Esses dias mesmo eu recebi uma ligação quando você falou de franquia, me lembrei, citei até num dos outros episódios, que a minha cliente falou assim, mas poxa, eu bati aqui, a minha franquia é reduzida, o que eu vou perder com isso? Eu falei assim, você nunca me perguntou sobre franquia, ou eu nunca te falei, me desculpe. Então deixa eu te explicar, na verdade é uma vantagem para você. Então, pessoal, você já sabe o que é franquia reduzida, porque eu já falei aqui, já expliquei. É só você conferir nos outros episódios lá com a gente. Mas o podcast ou corretora também, oficialmente, aí adere o Segurez não para a gente participar e divulgar aí nas nossas mídias, que o seguro ele é muito simples da gente poder falar. Até te fazer uma pergunta, que a gente estava batendo um papo ali, você falou que tinha mais alguma inovação, era isso que você queria falar ou tinha mais algum assunto que você queria trazer? Não, com relação a essa parte do Segurez, a gente, hoje até falei com o Dória, né? Liguei para ele, mas ele falou, eu estou em Munique aqui, porque eu convidei ele para ir no nosso evento lá em Londrina, né? Falei, eu estou lançando lá agora e gostaria que você participasse conosco, né? Daí ele falou, puxa, eu não posso e tal, mas vai ser a maior oportunidade, uma honra estar aí presente, então talvez a gente possa trazer ele aqui para um podcast. Sim, eu já estou conversando com ele. Na data aí, eu vou fazer o convite, vou estender a você assim que a gente fechar lá com o Pedro, com ele, a gente vai colocar você aqui junto para a gente sentar e conversar. Como falei com o Altevir também essa semana, do Sindseg, né, para a gente também trazer ele aqui, já veio o Ramiro. Podemos bater um papo. Podemos bater um papo, fazer um episódio especial aí, focado aos corretores associados do Syncor, a gente fecha aí uma transmissão exclusiva para a gente bater um papo direto com o nosso mercado, né, assim. E a outra novidade que eu queria falar contigo é que a gente está criando lá o Syncor Jovem, né? Que nós queremos cuidar do plano de sucessão dos corretores. Excelente. Então, nós vamos convidar dos associados que tenham filhos, que estão na idade, estão recomeçando, ou até quem está atuando, que tem tecnologia avançada, para que a gente faça eventos com os jovens e também com os corretores novos que estão se formando, para que a gente possa agregar e cuidar da sucessão, não tanto do Syncor, como dos corretores também, que muitos não têm sucessão, mas a gente pode ajudar a dar uma continuidade e que a corretora dele, independente dele estar trabalhando, possa gerar para ele receita até que ele se esgote. Sou prova viva disso, tá, pessoal? Não participei dos eventos do Syncor, porque é um lançamento,
mas hoje a minha corretora é oriunda de um processo de sucessão que fiz com o apoio da Mafre lá em 2012, quando fui para a Fundação Dom Cabral, fui para São Paulo na Territorial da Porto, na época, também fiz 2 cursos de sucessão junto com a minha esposa, que é a filha do Ademir, que é meu sogro, né? E desde 2016, hoje, nós temos a nossa corretora, né? Então, a gente fez esse processo de sucessão. O que o Syncor precisar de mim, estou à disposição aí para poder contribuir também nesse aspecto, porque sou filho de peixe, peixinho né? Que nem diz meu amigo. Então, assim, tô bem inserido nesse mercado e vejo muito isso acontecer, né? Assim, quando a gente vai falar de corretor. Agora eu vou falar direto com você, amigo corretor, que está nos assistindo aqui. Às vezes você não tem um filho, mas você teve um sonho quando você começou uma corretora. Sim. E esse sonho, você não precisa deixar ele parar quando você partir, né? Porque é que nem eu falo no episódio de vida, morrer todo mundo vai, não adianta. Seguradora pode gastar o dinheiro que for para descobrir como não pagar o evento de morte no seguro de vida, mas vai ter que pagar. E às vezes você tem um funcionário, você tem uma pessoa, um preposto, que você identifica essa oportunidade dele de continuar o seu negócio e levar o seu nome adiante, né? Eu tive na pandemia a perda de um dos nossos produtores, parceiros lá da corretora em decorrência da pandemia, e a filha dele e o marido dela tocaram, assumiram a carteira e foi muito legal ver isso acontecer. Então é muito importante para você ter noção, quando você cria uma empresa, quando você abre uma corretora, seja dentro da sua casa ou seja com um escritório de loja de frente para a rua, você está criando uma vida ali. Né? Ela é um CNPJ, mas ela tem vida. Eu acho que todo mundo que decide empreender um dia quer que isso se perpetue, né? Quer ter o seu reconhecimento. Então, é mais uma ação, pessoal, do Syncor Paraná aí, que eu acho que vem muito a calhar. E o nosso mercado, ele tá também passando talvez por essa fase agora, né? Tem muitos filhos de corretores lá de 20 anos atrás que muitos seguem o caminho do pai, da mãe. E agora a gente vê esse movimento de sucessão acontecendo. Então, parabéns pela iniciativa aí. E muitos corretores novos que estão entrando no mercado, se aproximem de nós do Syncor, nós temos muito a oferecer para você. Até os recém-formados, nós estamos lá fazendo uma situação de deixar um período gratuito para se associar e para conhecer melhor o sindicato. Né? E, por último, nós fizemos 5 eventos de mulheres em ação. Isso é muito legal. Fizemos aí em Guarapuava, fizemos agora em Maringá, aqui nós tivemos 62 mulheres, lá aqui em Guarapuava, lá também em Maringá. Fizemos agora, na semana passada, em Cascavel, dia legal. 27, e vamos fazer o de Curitiba, dia 9 de novembro. 9 de novembro. Já comunico às mulheres, corretoras de seguros, associadas, que se aproximam do Syncor. Aquelas que não são associadas também estão convidadas para conhecer os nossos eventos. Em 9 de novembro vamos reunir as mulheres porque elas estão se dedicando muito e são um talento. Elas têm um diferencial em relação a nós, quer queira ou quer não. As mulheres têm uma capacidade de comunicação, de cognição e de cuidado. Né? Eu acho que é importante envolver cada vez mais as mulheres para que também se aproximem e que a gente continue evoluindo com elas. Entendi. E deixa eu te perguntar se você quer que o pessoal entre em contato direto lá com a Secretaria do Syncor ou você quer já também comunicar hoje quanto que um corretor gasta para ser associado. A gente falou muito da associação, né? Qual é a contribuição dos benefícios ele já falou, pessoal. Então, assim, quem não tá perdendo. Agora, hoje, como que funciona a contribuição? Aproximadamente o valor hoje de um corretor associado, pessoa física, ele pode ser corretor associado só físico, né? Ele vai pagar aí R$70, R$65 por mês. Uhum. Se é um corretor pessoa jurídica, ele vai pagar por mês uma média de R$100 a R$110. Uhum. Mas o pessoa física, ele já estaria incluído também como sócio. Porque sendo sócio pessoa jurídica, nós agregamos também com um valor de R$20 a mais, para que o sócio pessoa física seja sócio também. E tenha todos os direitos. Os direitos do SESC, de todos, frequentar. De todos os benefícios. E é muito legal a gente fazer isso, né? Porque você consegue benefícios. Aí eu faço um parênteses no investimento da sua carreira, né, Elcinho?
que nós vamos ter o Conec agora lá em outubro, do dia 5 ao dia 7. Acho que eu vou me encontrar com vocês lá e o Sim vai estar comigo lá por lá também. A gente vai trazer mais uns conteúdos aí para vocês, porque como corretor é muito importante eu estar entregando para os clientes e vocês, corretores que estejam nos ouvindo hoje, que é muito importante você estar atualizado. O evento do CQCS Insurtech que nós fomos, ele abriu... eu já tenho a cabeça muito aberta, mas ele me abriu outras perspectivas do que vem no mercado, né? E esse é um evento para o mercado segurador, para o nosso mercado de corretores também, estarmos antenados às novas tendências, nos apoiarmos também em pessoas como o Dória, que nem você falou, eu mandei mensagem para ele também, ele falou que estava de férias. Falei, pô, Dória, então vou ter que segurar a agenda lá do podcast, que eu quero você e o Pedro lá. Mas aproveita as férias, descansa, porque o evento foi muito bem entregue. E fez uma ação legal lá também, né? Temos que mencionar. Sim, as pessoas que estavam trabalhando lá também, portadores de necessidades especiais, pessoas trans. Foi uma inclusão também que o mercado segurador entregou à nossa sociedade, que às vezes exclui algumas pessoas aí em alguns aspectos. Né? Eu digo que foi um evento feito com amor, né? Foi. E teve o Sou Segura também, esses dias só para as mulheres, né? As mulheres precisam, lá na corretora, enquanto eu tô aqui com você no podcast, tem uma mulher, tem a minha mulher lá tocando o negócio. Então eu falo para ela, tudo que eu conquisto é o que você conquista junto. Pode ser que eu faça a parte comercial, mas em você aqui a gente não consegue nada, né? E queira Deus que você consiga o que eu consegui hoje, que os meus filhos é que estão tocando. Eu torço por isso também. Pessoal, vamos indo para as partes finais agora aqui. Ursinho, agradecer imensamente a tua presença. Acho que a gente falou aí no bate-papo de uns 40, 50 minutos, mais ou menos aí. Bastante sobre o mercado. Vai ser um episódio que eu acredito que a gente vai conseguir levar para os nossos parceiros corretores aqui do Paraná e, quiçá, do Brasil, né? Que todos possam nos assistir. Obrigado pela tua presença, pela tua participação e obrigado pelo Sincor Paraná se fazer presente aqui no podcast O Corretor também. Eu, em nome da diretoria toda, agradeço o seu convite, né? É sempre uma oportunidade a gente poder falar e dou uma sugestão aos nossos amigos, consumidores e também corretores, que assistam cada dia um pouquinho, porque às vezes é longo, mas os temas que nós abordamos são muito importantes. Então, se você puder ver um pouquinho por dia para não se cansar, é uma sugestão. E eu tô não só no YouTube, assim, eu tô no Spotify, então às vezes aquele deslocamento do corretor da casa dele até a empresa, alguma coisa assim, ele pode pôr, ou tá lá transmitindo uma proposta, pode botar só no ouvido e fica escutando a gente falar sem problema nenhum. Não se canse. Não se canse. Pessoal, muito obrigado pela participação, pela presença de vocês aqui no nosso episódio e a gente se vê numa próxima quarta-feira para falar mais sobre o nosso mercado de seguro e cada vez mais. E segurança não, hein? Não esqueçam disso. Um abraço.